Bom dia, bom dia, bom dia! Muita chuva aí fora. Jesus, que chuva é essa? Olha o pessoal entrando aqui debaixo de cachoeira. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, é uma cachoeira mesmo na porta ali. Olha, para quem não está aqui presencialmente, quem vai assistir depois da gravação, tá chovendo muito aqui. Muito, tá engraçado. O pessoal entrando ensopado. Ó, pessoal da zeladoria faz o seguinte: pega toalhas ali, as toalhas do batismo, começa a oferecer pro pessoal aí na porta, porque a coisa tá brava. Pessoal, vamos lá. Molhado ou não, com chuva ou não, se você puder, fique de pé no teu lugar. Vamos falar com o Pai. Eu tenho alguns avisos depois, mas vamos orar primeiro. Vamos entregar nosso coração ao Senhor. Nós estamos aí, prepara o seu coração, por quê? Porque nós estamos na última semana de janeiro. Semana que vem voltamos às nossas atividades normais, os discipulados, os domos nas casas, os pequenos grupos, a intercessão e tudo mais. Aí dá uma pausazinha para o feriado de carnaval e voltamos com tudo, porque para quem não sabe, deixa eu dar uma dica. Esse ano de 2024, o Aprisco completa 10 anos. Jesus, 10 anos, a criança está crescendo, né? Então nós vamos fazer muita festa, tem muita coisa boa, mas vamos falar com o Pai para a gente começar esse ano com tudo pós-férias. Pai, nós te agradecemos nessa manhã, te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. A sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, e a sua graça, Senhor, que tem sido derramado sobre nós. Ah, Deus, essa graça, essa abundante graça é o que nos move a cada dia. É por isso que nessa manhã, como igreja de Jesus reunidos neste lugar, nós invocamos o Senhor. Vem, Espírito Santo, toma conta de nossos corações, toma nossas mentes em tuas mãos, toma nossos corpos, vem glorificar o teu próprio nome através de nós. Enquanto nós nos alegramos, derrama da tua glória sobre nós, para que o Senhor seja exaltado continuamente por nossos lábios. Senhor, nós te agradecemos, pedimos, te louvamos e te agradecemos, mas pedimos que o Senhor traga cada um dos teus filhos debaixo de paz. Aqueles que já aqui estão, vai preparando os corações, vai preparando as mentes, tira toda distração, tira toda a confusão, toda a tristeza, tudo aquilo que prende a nossa adoração, impede-nos de louvar o teu nome, que caia por terra nessa manhã em nome de Jesus, e o Senhor seja glorificado da maneira que é devida, da maneira que o Senhor merece, da maneira que o Senhor é digno. Por isso, Senhor, ajuda-nos a fazer a melhor celebração possível ao teu nome. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã? Pode aplaudir mais forte, pode se assentar também enquanto nós vamos para os avisos. Aplicativo do Aprisco. Já baixou o nosso aplicativo do Aprisco? Nele, você acessa diversas funções, facilitando sua vida. Facilite a sua interação e baixe agora o aplicativo do Aprisco. Disponível para Android e iOS nas lojas online do seu celular. É só digitar Igreja Aprisco. Faça a sua oferta. Nós do Aprisco acreditamos que o coração grato e generoso é uma forma genuína de adoração a Deus. Fique à vontade para ofertar no momento que melhor desejar. Em nossa igreja, você pode utilizar os envelopes que estão à frente do seu assento para fazer sua oferta e, assim, depositar presencialmente em nossa urna ou através das maquininhas de crédito ou débito. Este mesmo envelope possui QR Code para ofertas através do seu celular. Para ofertar via Pix, utilize nosso CNPJ como chave. E você também pode doar através do nosso aplicativo. Baixe já Igreja Aprisco e clique no ícone Contribua. Que Deus abençoe sua generosidade. Segue a gente nas redes sociais. Siga a Igreja Aprisco nas redes sociais e nos ajude a crescer. Curta, comente e compartilhe. Você pode também escutar nossos conteúdos pelas principais plataformas de streaming de podcasts. Procure pelo perfil Igreja Aprisco e acesse todos os nossos áudios. Salve nosso WhatsApp 11 95590 9602 em sua agenda e mande uma mensagem. Estamos aqui por você. Glória a Deus. Bom dia a todas e todos, tudo bom? Não, eu sei que tá frio, tá chovendo, mas vamos lá, a gente consegue fazer melhor, vou dar mais uma chance. Bom dia. Agora eu só vou falar com os crentes. Paz do Senhor. Amém.
Amém, glória a Deus. Isso aí. Gosto de crente alegre. Feche seus olhos, só um minuto. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, Espírito Santo, que o Senhor nos concede, que o Senhor nos dá, de estar na Tua presença, de estar diante de Ti, de estar louvando, adorando, exaltando o Seu nome, e já sendo, Senhor, abençoado, impactado pela Tua presença neste lugar. Por meio dos louvores, nós sentimos, ó Senhor, a Tua presença fluindo no nosso meio, ó Pai. Por isso eu te peço que neste momento o Senhor derrame porção dobrada do Teu Santo Espírito, trabalhando agora na nossa mente, no nosso coração, trazendo a paz, trazendo o descanso, ó Senhor, levando cativo, Senhor, tudo aquilo que tenta roubar a nossa atenção, a nossa concentração de ouvir a Tua voz, os problemas, as confusões, as lutas que enfrentamos ao longo dos dias e das semanas, ó Pai, que o Senhor hoje venha nos dar graça e misericórdia para ouvir a Tua voz e caminhar segundo a Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou dividir o tempo que eu tenho aqui em 2 momentos. Então, no primeiro momento eu prego, no segundo momento eu tenho um recado para dar para toda a igreja. E aí, no primeiro momento, eu quero falar nessa pregação algo que foi bem interessante, né? Porque era o pastor Jairo que ia pregar hoje, e aí acabou dando para eu estar ministrando aqui. E aí, na quinta-feira, né, os pastores, a gente tem uma agenda de pregação que é por semestre. Então a gente já sabe quem vai pregar tal dia. E geralmente eu vou construindo minhas pregações na cabeça já. E como eu não ia pregar agora, por hora, eu estava um pouco relaxado, assim, né? Falei assim, sempre tem um monte de coisa na cabeça, um monte de, né? A Tamires brinca comigo que ela fala assim, você não consegue fazer só o devocional, você começa a fazer o devocional e já inventa uma pregação. Eu falo, mas é a forma que eu falo com Deus e aprendo de Deus, é construindo as coisas. E na quinta-feira ela perguntou para mim assim, não lembro onde a gente estava, no contexto que a gente estava, falou assim, amor, já sabe o que você vai pregar domingo? E eu falei, eu não sei ainda. E foi engraçado que quando ela me perguntou assim, eu falei assim, eu não sei o que eu de fato quero falar nessa pregação. E aí ela me relembrou de uma coisa que eu falei e sempre falo há muito tempo, né? Às vezes a gente perde tempo tentando buscar temas, buscar ocasião, buscar o que eu vou falar, sobre o que está se falando, o que a sociedade está passando, o que o mundo está vivendo. E ela brincou assim, fala o que você sempre comenta, né? Toda pregação é uma oportunidade de falar de Jesus para alguém. E toda pregação é oportunidade de apresentar Jesus para alguém que nunca viu. E eu falei assim, putz, é verdade, né? A gente perde tempo muitas vezes querendo, eu não vou dizer impressionar, mas querendo trazer algo diferente, algo mais impactante. E não existe nada mais impactante que Jesus, não existe nada mais relevante que Jesus, não existe nada mais revolucionário nas Escrituras do que Jesus. E aí, depois de pensar nisso, me veio uma mensagem, aí parece que ela veio de uma vez só, né? Aí a ideia vem vindo, o conceito, aí você vai estudar, você vai preparar. E aí eu lembrei de o apóstolo Paulo, que é um dos personagens da Bíblia que eu mais gosto. Ele é talvez a nossa referência cristã, ou a nossa referência de homem, né, de ser humano, que mais talvez conseguiu chegar perto daquilo que Deus espera de nós. E é o que eu estou falando, de um homem que disse que ele era o maior dos pecadores. E eu estou dizendo que ele foi aqui talvez aquele que mais chegou perto. E ele assume que ele, dos pecadores, eu sou o maior de todos. E o apóstolo Paulo, ele sistematiza muito na vida dele um pouco do que Deus faz nas nossas vidas. E aí eu quero usar como plano de fuga a vida do apóstolo Paulo para mostrar o quanto Deus está no controle das nossas vidas e o quanto Deus cuida de cada um de nós. Alguns anos atrás eu estava num curso de liderança com a Tamires, estava acho que era a Igreja dos Povos, eu não lembro. E aí eu estava assistindo uma pregação de um pastor chamado Andy Stanley, um pastor norte-americano da North Point, uma igreja maravilhosa lá na Carolina do Norte. E ele iniciou a pregação dele fazendo uma referência e tentando resumir quem foi o apóstolo Paulo. E aí ele fez uma analogia que me marcou e para mim parece que assim resumiu
muito do que tinha no coração do apóstolo Paulo. Ele falou que o apóstolo Paulo um dia estava lá com os outros apóstolos, lá tinham que conversar, porque o apóstolo Paulo estava fazendo umas pregação e alguns discípulos não gostaram muito do que ele estava fazendo. Aí vamos fazer uma reunião para resolver esse assunto. Aí sentou Mateus, João, né, Marcos não, Bartolomeu, sentou todos os discípulos ali em volta. Aí o apóstolo Paulo, ele estendeu, né, isso é uma analogia, tá, gente? Não está na Bíblia, não existe, mas, né, porque às vezes tem que explicar. E aí o apóstolo Paulo estendeu um mapa do mundo na mesa e falou para os discípulos: marca aí onde vocês querem pregar, onde vocês querem salvar vidas. Aí os discípulos foram lá, Jerusalém, Judéia, Samaria, tal. Foi fazendo ali, né, um círculo ali naquela região ali de Israel, tal. Aí o apóstolo Paulo terminou. Ele: não, peraí, falta aqui talvez um pedaço aqui da Síria, Damasco. Tá, o apóstolo: e aí? Agora acabou. Ele: então vocês, todo o Oriente Médio aqui, tá, né? Beleza, todo o resto do mundo é meu. E isso é o apóstolo Paulo. É o cara que falou assim: eu não vou pregar para quem está aqui dentro, eu vou para o mundo, eu vou embora. E é muito louco, porque o apóstolo Paulo, ele está indo em direção à morte, porque é fora dos muros de Jerusalém, é fora ali daquela região teoricamente protegida pela religião judaica, porque lembre, os primeiros cristãos, eles eram judeus convertidos, judeus que começaram agora a caminhar no caminho de Jesus, a andar no caminho de Jesus. Então eles poderiam se esconder atrás da religião judaica. Eles poderiam falar: não, foi só um desvio aqui, voltei a ser fariseu, voltei a ser um conservador judeu, tá tudo bem. Só que fora daqueles muros, ou você é pagão, ou você segue qualquer outra religião, outros deuses, ou você vai ser agora seguidor daquela que está se criando e que era conhecido como o caminho. E Jesus, em João 14,6, ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o apóstolo Paulo, ele vai neste lugar de perigo, de sofrimento, de dor, mas também o lugar onde havia muitas pessoas a serem salvas. E aí, a partir do versículo 1, a gente vai mostrando que antes do apóstolo Paulo ter esse coração, antes do apóstolo Paulo ter essa vontade, essa convicção, ele precisou passar por algumas coisas. Eu não sei o quanto você conhece sobre a história do apóstolo Paulo, mas para muitos, ele é considerado o maior pastor que já viveu, o maior teólogo, o maior missionário, o maior evangelista, o maior mestre. Paulo está top 1 em tudo. Para muita gente, o apóstolo Paulo, ele é visto dessa forma. Como na vida tudo tem oposição, para muita gente também ele é o problema do cristianismo. Para muita gente não deveria ser cristianismo, deveria ser paulianismo. Porque 50% do Novo Testamento é Paulo que escreveu. E muitas das discussões mais acirradas que nós temos na igreja nos últimos 2000 anos foram coisas que Paulo escreveu. Quer ver uma coisa bem básica que tem briga até hoje? Pastoras, né? Um absurdo, mas... E quem defende a não ordenação feminina se baseia numa carta paulina, um escrito de Paulo, para dizer: mulher não pode ser pastora, mulher não pode subir no púlpito para pregar. Ela pode ser presidente de um timezinho aí, mas ela não pode ser... Pode ser uma das mulheres, a 8ª mulher mais rica do Brasil, mas ela não pode ser pastora. Então, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo, ele é endeusado por um lado, ele é demonizado pelo outro. Tem muita gente que detesta Paulo. Tem muito pastor que detesta Paulo. Porque fala, o problema que o Paulo trouxe para o evangelho, porque muitas coisas ali, eu não vou entrar nesse assunto, mas entra quase em contradição entre Paulo e Jesus. Aquilo que falaram que Jesus falou e aquilo que o apóstolo Paulo escreve. Tem hora que, peraí, quem está certo? Os evangelistas que escreveram o que Jesus falou, ou o apóstolo Paulo que está trazendo uma nova interpretação, um novo olhar? Enfim, a nível de introdução, esse é o apóstolo Paulo. Ele é visto também como o apóstolo guerreiro, né? A gente vai ver filme do apóstolo Paulo, vai ver imagens sobre o apóstolo Paulo. E quem foi de tradição católica, o apóstolo, enquanto Pedro tem uma chave na mão, o apóstolo Paulo tem uma espada na mão. Qualquer imagem, qualquer referência
ao apóstolo Paulo, né, na tradição católica, ele tem uma espada em suas mãos. E o apóstolo Paulo, ele é visto como um guerreiro, o guerreiro de Deus. Só que isso também é engraçado, porque quando você vai buscar as referências do apóstolo Paulo, ele não tinha altura mediana para guerreiro. Ele era visto como um homem calvo, a fala de olhos apertados, eu não sei o que isso significa, mas não deve ser alguma coisa, e nariz alongado. Então, trazem a ideia de que o apóstolo Paulo não era uma pessoa que você olha e fala, uau, lá vem um grande guerreiro que vai nos salvar. Tanto que, em suas cartas, ele fala, as pessoas falam assim, vocês agora estão me reconhecendo pela autoridade pessoal e não só pelas cartas. Porque olha o que acontecia, as pessoas liam as cartas do apóstolo Paulo e elas deviam ter uma imagem dele, uma impressão dele. Lembra, naquela época não tem Instagram, não dá para entrar lá para ver quem é o cara, não dá para ver. Simplesmente, chegou a carta de um dos apóstolos. E aqui é uma carta dura, ele exorta, ele fala algumas coisas, então automaticamente você já traz uma referência de autoridade. Quando as pessoas viam ele pessoalmente, falavam, não pode ser, alguma coisa não tá batendo. Isso é maravilhoso, porque o evangelho é cheio de contradições, né? A Bíblia fala que Deus levanta o fraco para confundir o forte, o tolo para confundir o sábio, aquele que não é para confundir aquele que é. O apóstolo Paulo, ele é essa síntese desse monte de coisas. Ele era um fariseu, que na tradição é a casta mais importante ali, dos mais religiosos. Ele era uma pessoa que galgava um cargo importante, porque ele era do Sinédrio, ou seja, ele era a elite religiosa, a elite política. Ele fazedor de tendas era algo próximo a um arquiteto, um engenheiro da sua época, ou seja, ele tinha um prestígio econômico. E a Bíblia fala que ele era romano de nascimento, ou seja, ele tinha o título, ele tinha o green card da época, sabe, do Império Romano. Então ele podia entrar e sair aonde ele quisesse, ninguém podia olhar para ele torto. Então o apóstolo Paulo, ele é essa referência toda. E lá em Romanos 38, Romanos capítulo 8, uma parte ele começa a dizer que ele, olha, eu passei fome, passei frio, passei dificuldade, passei luta, mas em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. O apóstolo Paulo, por si só, a gente precisaria fazer uma série de uns 2 anos só para falar da vida dele, todo domingo. Porque de fato é algo impressionante. E eu, para não fugir muito da minha pregação aqui, eu vou parar de falar do contexto sobre a vida do apóstolo Paulo. E no capítulo 9 de Atos, a partir do versículo 1, é onde a gente começa a ver a predominância da história de apóstolo Paulo. A partir do versículo 1 fala assim: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Então esse cara que eu estou aqui exaltando já há uns 5 minutos, é esse aí, ó. Ele tinha uma ânsia, ele tinha uma convicção, um desejo, uma força no coração para querer matar os discípulos. Se você vivesse naquela época e já fosse convertido, você seria uma das pessoas que estaria na lista do apóstolo Paulo para morrer. Esse é o apóstolo Paulo. E vai no versículo 2, vamos direto, André, até o fim. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximaram de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Pode ir, vamos até o fim. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Pode ir, vamos embora. 6. Agora levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Tá travando aí, gente? Ah, beleza. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo.
ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que este homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. Ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante às escamas caiu-lhe dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Amém? Esse é o texto para você ter como plano de fundo do que nós vamos falar aqui hoje. Então a gente está falando de um homem que tinha motivação e autoridade, legitimidade para perseguir o povo de Deus e caçar o povo de Deus, prender todos eles. E esse apóstolo Paulo, ele é um homem que ele está começando a se tornar uma pessoa muito perigosa. E ele está começando a entrar por um caminho sem volta. Porque alguns capítulos antes, por exemplo, você vai ver uma passagem onde Estevão está sendo apedrejado. E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele viu tudo aquilo e ele assentia, ou seja, ele concordava. Ele estava ciente, ele está vendo um homem sendo brutalmente assassinado, apedrejado em praça pública. O apóstolo Paulo está vendo tudo aquilo e não fez nada. E pelo contrário, ele está apoiando. O seguinte, esse apedrejamento é ilegal. Porque se você voltar um livro antes, ou 4 livros antes, Mateus, Marcos, Lucas e João, para Jesus ser assassinado, para Jesus ser morto, precisou de um julgamento. Precisou de uma autorização romana. Israel estava ocupada pelo Império Romano e nenhum judeu poderia matar outro judeu, ninguém poderia ser assassinado. Isso era um crime. Só o Império Romano poderia autorizar alguém morrer. E estão matando Estevão. E o apóstolo Paulo está vendo tudo aquilo e está apoiando. O apóstolo Paulo, ele começa a agir na ilegalidade. E aí você pensa, não, mas porque ele era uma pessoa de coração zeloso. Só antes, um parênteses rapidinho. Muitas vezes você vai ouvir pregação de gente falar, porque Deus no caminho de Damasco transformou Saulo, né? A gente está falando de Saulo o tempo todo aqui, eu estou falando de Paulo, né? Saulo em Paulo e mudou o nome dele, tal. Sim, Deus muda o nome de pessoas na Bíblia justamente quando ele quer fazer uma mudança. Mas não tem nada a ver com o apóstolo Paulo, tá? Saulo é o nome em hebraico, Paulo era o nome de latim usado no Império Romano. Paulo, ele passa a usar o nome de Paulo, provavelmente, não temos uma certeza, mas provavelmente por essa mudança de vida que ele teve. Então ele falou, eu não quero mais ser conhecido como Saulo, por conta da minha má fama, e agora eu sou Paulo, me chamem de Paulo. Voltando, ele começa a ir por um caminho perigoso, porque ele começa agora a agir pela ilegalidade. Ele, no primeiro momento, você olha, não, mas é que ele amava muito a Deus, por isso que ele está fazendo essas coisas. Não, Paulo não tem problema com Deus, ele tem problema com uma nova religião que está surgindo, e isso incomoda, porque ele tem medo que a religião dele, a tradição dele, tudo aquilo que ele conhece culturalmente, tudo aquilo seja destruído, seja absorvido por uma nova religião que está surgindo. E aí, quando a gente vai resumindo o apóstolo Paulo, então a gente percebe que ele é uma pessoa que tem influência social, influência política, influência econômica, começa a agir na ilegalidade, ele cria uma milícia, porque ele pede uma autorização para caçar as pessoas, ele começa a criar uma milícia ali dele e começa a perseguir as pessoas. Quando eu olho para isso, eu fico pensando, parece os crentes de hoje em dia, né? Tem poder, autoridade, dinheiro. Lá em Brasília tem um monte assim, né? Que criam até milícias de verdade. O apóstolo Paulo representa esse tipo de cristão. E ele fala assim, eu não quero defender Deus, eu quero eliminar aquele que ameaça a minha religião. Amém?
Se você fazer uma pesquisa no Google agora, você vai ver um monte de religião ameaçada pelos cristãos. Ah, Edinho, mas o evangelho ele é perseguido no Brasil, o comunismo, essas coisas todas. Né? A gente não usa essas defesas para dizer que o evangelho é perseguido. Uma religião no Brasil que tem 50 milhões de crentes, uma religião de tradição de um país católico, protestante, 50 milhões de protestantes. Em 2030 provavelmente seremos a maior religião dominante do Brasil. Uma igreja é aberta no Brasil, 17 igrejas é aberta no Brasil por ano. Tem noção do que é isso? 17 igrejas abertas por ano. Glória a Deus, é uma bênção. Mas eu acho que isso também denuncia muito do tipo de cristianismo que nós somos, se esse Brasil não muda. E o apóstolo Paulo, ele é essa figura. Só que aí começa a acontecer algumas coisas importantes, né? Ele tem que sair de Jerusalém e ir até Damasco. Vocês sabem a distância entre Jerusalém e Damasco? Não, ninguém sabe, né? A gente não presta atenção nessas coisas na Bíblia. Gente, é 218 quilômetros. O apóstolo Paulo, para sair de Jerusalém e chegar em Damasco, ele passou por Caná, por Galileia, por Nazaré, por Cafarnaum, por Betsaida, por um monte de cidade que Jesus passou, por um monte de cidade onde Jesus fez milagre, por um monte de cidade onde tinha um monte de cristão convertido. Mas olha que coisa linda de Deus. E aí é essa hora que eu olho para o texto e falo assim, tá, mas por que tão longe? Se Pedro está em Jerusalém, se João está em Jerusalém, se está todos os discípulos em Jerusalém, por que esse cara foi se converter lá em Damasco? Em outro país. Uma semana de viagem ele levou para chegar no caminho de Damasco. E quando ele está chegando no caminho, aí sim ele tem um encontro com Jesus. Por que tanto tempo? Por que tão distante? Por que tão longe? E aí a gente tem que fazer essas perguntas para o texto. Quando você lê a Bíblia, você tem que fazer seu devocional. Faça perguntas assim, mas por quê? Por que ele... Eu sou uma pessoa que eu pergunto muito para o texto. Tá, mas por que Deus? Por que ele foi para tão longe? Por que tinha que ser lá? E aí entra uma coisa bem interessante nesse processo de conversão. Ele está a caminho, ele ouve uma voz falando, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele reconhece essa voz. Ele reconhece Jesus o chamando. Ele reconhece a figura, a autoridade, ao ponto dele falar, Senhor, autoridade, dono da minha vida, Senhor da minha vida. E ao reconhecer, a Bíblia fala que ele cai do cavalo, ele tem uma queda, ele fica cego e ele passa só a ouvir. Muitas vezes, eu e você, cego no nosso caminho de buscar uma resposta, uma direção de Deus, nós queremos ver palpável, a gente fala assim, eu estou esperando em Deus, eu estou buscando em Deus, eu estou orando a Deus, mas você quer ver ali, no dia seguinte. Eu gosto muito de uma referência também que eu ouvi uma vez. Se você plantar uma plantinha aqui e todo dia vir arrancar ela da terra para ver se ela está crescendo e plantar de novo, fazer isso, de uma hora ela morre. Você quer ver algo que acontece quando você não está vendo. Então uma das primeiras coisas que Deus tira do apóstolo Paulo, e eu acredito que a cegueira nesse aspecto simboliza muito isso, que é assim, vamos tirar toda a tua capacidade de enxergar o mundo da sua maneira, e a partir de agora você vai ouvir uma voz que você não sabe de onde vem, quem é. Porque Nicodemos, lá em João, quando ele foi falar com Jesus, ele falou, como que é esse negócio de nascer de novo? E Jesus fala, o Espírito Santo, ele sopra da onde ele quiser, não tem regra, não tem caminho. O apóstolo Paulo, ele vem de uma tradição onde existem muitas regras. Você não pode comer desse jeito, você tem que lavar a mão, você não pode, num sábado você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. O apóstolo Paulo é cheio de regras. E chega uma experiência de conversão a qual quebra todas as maneiras dele. E ali a Bíblia começa, e aí nesse processo eu começo a ver o cuidado de Deus. Da mesma forma que é o cuidado de Deus comigo. E Deus, ele vai fazendo algo muito interessante. Deus, ele vai ressignificando. Porque o maior problema da igreja no Brasil e no mundo é a igreja. Amém? Qual que é o maior problema da igreja do Brasil e no mundo, Edinho? É a igreja. Não a nossa, tá? Fora da aldeia, as igrejas fora da aldeia. A nossa não. Olha só que interessante. Imagine você tendo um encontro com Jesus.
De repente, você sabe que você vai ficar na casa de um homem chamado Judas. Peraí, Judas? Esse nome não é bom. Esse nome não é interessante. E detalhe, quem vai orar por você é um cara chamado Ananias. Você fala assim, peraí, eu também já ouvi esse nome em algum lugar. Atos 5, será? Um homem que tentou enganar o Espírito Santo com a esposa e morreu? Que deu falso... Peraí, Deus, eu não quero saber dessa religião não. Só tem gente estranha nesse lugar aí. Só uns nomes estranhos. Vou entrar nessa igreja com só gente pior que eu. Só nome pior que eu, só gente com... Olha que interessante. Alguns momentos antes a gente tem dois nomes, duas figuras que representam o de pior do cristianismo. Um que trai, que nega, que vende. O outro que tenta ludibriar o Espírito Santo, enganar a autoridade, enganar os discípulos. De repente, são duas pessoas com os mesmos nomes que vão atender um novo convertido. E aí começa esse processo de cuidado. Isso mostra para mim que Deus, ele não importa o passado. Não importa o teu passado. Não importa o meu passado. Deus é um Deus que ressignifica as coisas. Ou seja, Deus pega aquilo que estava podre, morto e traz à vida. Ele transforma novamente. Uma das grandes estratégias de Satanás é colocar na minha e na sua mente o tempo todo que nós não somos dignos do amor de Jesus. Nós não somos dignos de ser salvos. Nós não somos dignos de ser comprado por Ele. Nós não somos merecedor de estar na presença dEle. Eu não posso, eu não mereço, eu não sirvo. E o Espírito Santo hoje, e na vida de Paulo, precisou ressignificar tudo isso na vida dele. Deus pegou o que via de pior. Era o pior ser humano naquela época. O maior inimigo da igreja era o apóstolo Paulo. Lembra? Ele tem autoridade política, autoridade social, autoridade financeira, autoridade religiosa. Tem uma milícia junto com ele para poder invadir as casas, invadir o direito das pessoas. Ele tinha tudo isso ao redor dele. Deus pegou esse cara que tem todo esse poder, derruba ele do cavalo, tira todas as forças dele, deixa ele cego e começa a falar o coração dele para ele reconhecer quem verdadeiramente é o Senhor. É por isso que Deus nos quebra às vezes. Por isso que às vezes a firma falha, por isso que o emprego perde, por isso que a gente não consegue algumas coisas, porque Deus precisa falar, ó, você não está ouvindo. Você está aqui, ó, tentando enxergar, tentando ver, perdido na multidão, tentando descobrir e não consegue ouvir minha voz. Não consegue ouvir eu falar com o seu coração. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Todo grande chamado, toda grande transformação, revolução vem com uma voz chamando. Quando Deus criou o mundo, Deus falou, haja luz. Quando Deus queria salvar o mundo do mundo, Deus falou, Noé. Uma voz veio e falou com Noé, ó, constrói uma arca aí, salva você e sua família. Quando Deus queria libertar o povo dele, Deus fez uma sarça pegar fogo. Moisés, o que é isso? Só que só isso não é suficiente. Deus falou, agora eu vou falar com você, Moisés. Aí Deus fala. Quando Deus quer restaurar a nação de Israel, Deus chama um menino que está dormindo e chama ele de Samuel. E aquele menino não consegue entender o que Deus está falando, até que a hora que Deus levanta ele se torna um grande profeta, o homem que vai ungir o rei Davi, que vai ser o grande líder da nação. É um anjo que aparece e fala com Maria, fala, ó, de ti vai nascer o meu Salvador. Vozes, Deus falando o tempo todo comigo e com você. E aí, nesse Deus falando comigo e com você, a gente consegue ver que nós temos um papel fundamental. Eu como cristão, eu como igreja. Mas a gente não consegue fazer nada sem a presença do Espírito Santo, sem Deus. E o apóstolo Paulo, ele é muito interessante, que eu olho para o apóstolo Paulo e vejo assim, foi um homem realmente escolhido por Deus, assim, a dedo, assim, sabe? Deus falou assim, desse aqui eu preciso, por isso que ele vai sofrer mais. Amém? Quanto mais autoridade, mais poder, mais sofrimento, né? Como diria o grande filósofo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, o apóstolo Paulo, ele é um homem ali selecionado, parece. Assim, uma coisa, assim, Deus falou assim, esse aqui eu vou pegar para mim. Tanto que ele nem quis casar, tão esperto que ele foi. Brincadeira, casar é uma benção. Glória a Deus. Ele falou, não vou ter filho, não vou casar, vou viver pro reino. Não, casamento é uma benção, glória a Deus. Só as férias que cansa. As férias cansam. Só um parênteses, ontem eu postei no Instagram que eu falei assim, você já viu a gente, millennials, galera um pouquinho mais velha que eu, um pouquinho mais nova, e fica, não, no meu tempo a gente brincava na rua o dia inteiro, né?
Cara, eu cheguei à teoria. A gente só brincava na rua porque as nossas mães não nos aguentavam dentro de casa. Ontem a Tamires falou assim, ó, preciso lavar o cabelo, preciso de 1 hora pra mim aqui, 1 horinha, só 1 horinha pra eu lavar o cabelo, pra eu tomar um banho com calma, com não sei o que. Falei, tá bom, vamos pra rua. E eu vendo as crianças brincando na rua sozinho, falei, cadê os pais dessas crianças? Só eu tô aqui. Falei, agora eu entendi. Os pais jogam as crianças na rua, por isso que na nossa época era assim. A gente ficava na rua porque os nossos pais não aguentavam a gente dentro de casa, dando trabalho, comendo e sujando, o tempo todo. Tô vendo um monte de gente balançando a cabeça, é isso mesmo. Né? Glória a Deus, confirmei, Deus confirmou. E o apóstolo Paulo, ele é essa pessoa que Deus, ele pega exclusivamente, Deus faz um processo de transformação. No livro de Atos, logo nos primeiros capítulos, uns dos discípulos, uns dos apóstolos escolhidos por Jesus, é Judas, o traidor. E ele se suicida. E os discípulos, eles tiram sorte para escolher alguém que substitua Judas. E eles tiram sorte ali, uma espécie de sorteio, e eles escolhem Matias. Amém, completou o quadro, 12 agora novamente, 12 apóstolos. Só que olha que interessante, quando a obra é de Deus, Deus escolhe os dele. E não adiantou os apóstolos. Que você já ouviu falar de Matias? Que carta você já leu de Matias? Que história você já ouviu falar de Matias? Nada. Mas aí quando Deus foi lá e falou, não, peraí, vocês levantaram de vocês, agora eu vou levantar o meu. Deus falou assim, eu vou buscar lá em Damasco o meu. Aí levanta o apóstolo Paulo. E esse cara faz uma revolução no cristianismo. Só que não foi só Deus escolhendo pessoalmente. Deus começa um processo ali que é muito interessante. Nos versículos vai dizer que, primeiro, ele ouve, ele cai. E aí a Bíblia fala que ele começa a ser orientado. Logo após ele ter toda essa experiência com Deus sobrenatural, a Bíblia fala que ele é orientado. Então, uma das coisas que Deus faz no nosso processo de conversão, Deus começa a nos dar orientação. Deus começa a nos mostrar caminho. Deus começa a nos direcionar. Deus começa a falar, ó, você está indo por esse caminho aqui, mas não tem nada a ver. É para cá que você vai. É para cá que eu quero a tua vida. Na sequência, a Bíblia fala que as pessoas pegam ele pela mão e o guia. Amém? Chega uma hora que você precisa na sua caminhada cristã que alguém te pegue pela mão e te leve. Meus filhos, se eu andar num ambiente com muita gente, eu vou perder eles e eles vão se perder. De muito barulho, de muito movimento, sobretudo de coisas novas. E eu preciso pegar na mão e guiá-los. O apóstolo Paulo está entrando num mundo novo. Uma nova religião, uma nova cultura, uma nova vida. Um Deus verdadeiro agora, presente. E a Bíblia fala que as pessoas pegam ele pela mão e começam a guiá-lo. Após guiá-lo, ele é acolhido, porque ele vai para a casa de alguém. Alguém precisa cuidar dele, enquanto ele não tem condições para cuidar de si só. Enquanto ele não tem condição de cuidar de conhecer a Deus por si só. Então, eu como um cristão, como um discípulo, como igreja, eu preciso ser isso também, porque foi assim que Deus fez comigo. Se você olhar na sua trajetória, você vai ver que teve gente que te orientou, que teve gente que te pegou pela mão, que teve gente que te acolheu no seu momento. E aí a Bíblia vai dizendo outras coisas, que além de colocarem ele numa casa para cuidar dele, a Bíblia fala que ele fica 3 dias esperando alguma coisa acontecer. No processo de conversão, você também vai ter que aprender na caminhada cristã que tem hora que você tem que parar para esperar, não adianta. A gente acha que, e pregam-se isso o tempo todo, que viver com Jesus e viver o Evangelho é uma subida única para o topo, para o céu. É altos e baixos. E muitas vezes nesse baixo você tem que ficar esperando alguma coisa acontecer. Você ora, você jejua, você se julga, você questiona, você se culpa, você procura os problemas, você culpa os outros, quando na verdade Deus te mandou, fica parado esperando aí. Porque enquanto você está esperando, Deus está falando com outra pessoa. Porque Deus não para, a obra de Deus não para. O apóstolo Paulo poderia falar, tá, legal, tive essa experiência, estão me orientando, estão me guiando, me acolheram, e agora? Parou tudo? Acabou? Não. Deus está lá falando com Ananias agora e está orientando Ananias, dizendo, ó, você vai entrar lá na casa, você vai pôr a mão sobre eles, você vai curar ele. Ou seja, agora entra um processo de oração. Uma coisa é você direto, você e Deus. Outra coisa é a igreja já vindo agora. É maravilhoso a figura de Ananias sendo igreja.
Então agora ele vai lá, mesmo com medo, ele tem que ir, porque a igreja muitas vezes não tem certeza daquilo que ela tem que fazer. Muitas vezes Deus manda, faça tal coisa, vá para tal lugar, dá orientação para o pastor, esse ano a igreja vai ter que ser assim. E a gente fica meio com medo. Mas quando Deus está no controle, Deus vai falando. E aí Deus orienta. Oração. Tem um homem orando, esse homem vai chegar, vai impor as mãos sobre você e vai acontecer uma coisa, cura. A igreja que vai trazer cura. Por meio da igreja que o Espírito Santo vai curar as pessoas. Por meio da tua vida que o Espírito Santo vai curar outra vida. Gente, é por meio da minha vida que o Espírito Santo vai curar a vida da Diana, a vida do Heitor, a vida do Theo, a vida da Tamires. É por meio da minha vida, é por meio da vida da Tamires que Deus vai usar a vida dela para me curar. É assim que Deus vai me usar para te curar, para curar, para curar. Deus fala assim, ó, Ananias, levanta, que você tem um trabalho para fazer. Ele vai lá, ele cura, e aí ele cumpre o mandamento, batiza essa pessoa, alimenta até que ela tenha força para caminhar sozinha. Esse é um processo, se você olha, o apóstolo Paulo, ele viveu todas as fases que um cristão tem que viver. E ele vive essas fases com Deus, e essas fases com a igreja, essas fases com o próximo, com aquele que talvez ele pudesse olhar e falar assim, essa pessoa, eu não sei não, o nome dela é Ananias, será que é o mesmo lá, que não sei, na casa de Judas, não foi o que traiu? Será que é esse aí ou é outro? Será que é da mesma família? Será que tem algum parentesco? E o apóstolo Paulo, ele passa por todo esse processo de conversão, e nisso você vê o cuidado de Deus, do início ao fim, na vida dele. Como eu falei, a gente poderia fazer uma série de 2 anos para falar sobre o apóstolo Paulo. Mas em Timóteo capítulo 2, quando ele consegue chegar em Roma, ele conseguiu pregar para a pessoa mais importante do mundo naquele tempo. Quando ele consegue chegar em Roma, que ele fala lá a sua defesa, e ele é sentenciado à morte, na tradição, a gente não tem certeza, mas a tradição é o que tudo indica, ele foi decapitado, cortaram a cabeça dele, ele já velho. E aí, nossa, tem fases maravilhosas. Se você ler o Novo Testamento, por vezes o apóstolo Paulo ele vai se queixar porque ele foi acusado, ele foi abandonado, ele foi traído. Aqueles irmãos que andavam com ele ali firme e forte, abandonaram ele no meio da caminhada. O apóstolo Paulo quebrou o pau com gente que deu a mão para ele, Barnabé, João Marcos, pessoas ali, ó, que estavam no reino, no evangelho, mas a imaturidade de Paulo fez com que ele rompesse com as pessoas. Porque muitas vezes é assim, né? A gente rompe com as pessoas por imaturidade, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. Mas ao fim de sua vida, velho, preso, o apóstolo Paulo, com dificuldade de visão, com doenças, ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, ele lutou o que tinha que lutar ao longo de sua vida. Ele cumpriu o ministério que Deus tinha proposto para ele. E em momento algum ele perdeu a fé em Jesus Cristo. Em momento algum ele perdeu a fé em Jesus. Então, essa é a mensagem do meu coração para o teu coração. Porque é a mensagem que Deus fala para mim o tempo todo. Edinho, tem que combater o bom combate. Prega o evangelho. Fala de Jesus. Cura pessoas. Acolhe pessoas. Ajuda pessoas. Abençoa pessoas. Faz na vida de pessoas. Seja igreja na vida de pessoas. Mas aí tem hora que eu falo, Deus, olha o que eu fiz, olha o que eu sou, olha a minha história, olha o meu passado. E Deus vem e fala, então olha para Ananias, olha para Judas, olha para esses nomes que simbolizam o que há de pior. E eu estou usando novamente. Eu vou te usar, você é o pior mesmo, mas eu vou te usar. Amém? Fala para o seu irmão do lado, você é o pior. Não, pode falar, fala com gosto agora, aproveita. Você é o pior. Mas Deus te ama demais. E quer te usar muito. Você é uma bênção nas mãos de Deus. A sua história só está começando. Deus quer fazer muito em você e através de você. Amém? Um dos conceitos sociológicos sobre o que é religião é porque não existe religião particular. É seita. Particular é seita. É outra coisa. Religião tem que ter alguém junto. Você tem que fazer junto. Então a gente é... Eu já ouvi um monte de gente, muitas vezes a gente prega que a gente não tem uma religião, a gente segue Jesus, é um estilo de vida. Sim, amém.
Mas a sua religião te obriga a vir para a igreja no domingo de manhã. Porque se você quiser fazer o culto domingo ou segunda-feira às 10 da manhã, a gente não vai ter quase ninguém aqui. Porque a sociedade capitalista de consumo te diz que você tem que trabalhar para lucrar, para ter dinheiro, para pagar suas contas, para sobreviver e ter uma vida melhor. Então, a religião, ela está presente na minha vida e na sua vida. Mas ela pode ser algo diferente. Ela pode ser vivida de uma forma diferente. Por isso que eu falei que o problema da igreja no Brasil, fora da aldeia, é isso. É que a gente só vive a religião, a gente não vive o além, o mais, daquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós, quer nos usar. E tem uma frase para encerrar que eu gosto muito. Certa vez um jovem chegou na Madre Teresa e todo empolgado falou: olha, eu quero ser que nem você, eu quero mudar o mundo, eu quero abençoar a vida de pessoas, eu quero ajudar as pessoas pobres do mundo, eu fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela olhou para ele e falou assim: volta para tua casa e ama a tua família e cuida da tua família, porque se você fizer isso já é um problema a menos no mundo. Já é um problema a menos no mundo. E muitas vezes a gente quer ganhar o mundo e a gente pode perder a nossa alma, perder a nossa casa, perder os nossos filhos. Porque muitas vezes nós queremos o quê? Impor uma religião e não impomos Jesus. Esses dias eu estava numa festa de família, ano passado, e eu conversando com um parente da Tami, e eu perguntei do filho dela, um adolescente que estava uma bênção na igreja, o menino fazia de tudo, e fazia tempo que eu não via ele. E aí eu cheguei na mãe e perguntei: e aí, e o menino, como é que ele tá não sei o que, né? Nunca mais vi nada dele. Ela: Edinho, deu uma esfriada agora, não sei mais o que fazer, porque não quer ir para a igreja, não sei o que. E aí você vai vendo a vergonha da mãe falando aquilo. E eu olhando ali, eu falei: Espírito Santo, eu preciso falar o coração dela que calma, vai dar tudo certo. E ela: porque ele não quer ir para a igreja, porque está rebelde, porque está isso, está aquilo, está aquilo. Aí eu falei assim: você está pressionando ele a ir para a igreja? Ela: não, eu falo para ele que lá em casa tem que ir para a igreja, que não sei o que, que não sei o que. Eu falei assim: troca o você tem que ir para a igreja por eu te amo. Eu te amo. Porque o seu filho já sabe que ele quer que ele tem que ir para a igreja. Ele já sabe que espera isso de você, ele espera isso todos os dias. Mas será que não está faltando o eu te amo? Eu te amo do jeito que você é, eu te amo do jeito que você está, e eu não vou desistir de você em momento algum. Eu vou continuar orando pela tua vida, eu vou continuar pregando na tua vida, eu vou continuar ministrando na tua vida, eu vou continuar fazendo na tua vida. E conforme eu ia falando isso, as lágrimas dela começou a cair. E ela começou a chorar. Aí ela falou assim: Edinho, eu não estou fazendo isso, eu estou com raiva dele. Eu falei: então, como se prega o evangelho com raiva do filho? Mas gente, é isso que a gente faz, porque a gente quer que a pessoa siga a nossa religião. E aí a gente precisa, como Jesus fez com o apóstolo Paulo, fazer todo esse processo, entrar na vida dele de uma forma radical, de uma forma impactante. Só que não basta só ele ter visto uma luz ou visto uma voz. Isso seria insuficiente. Precisava de todo um processo de oração, de acolhimento, de guia, de orientação, de cura, de fortalecimento, de alimentação. Precisava de todo um processo. E quem vai fazer isso somos nós, eu e você, que vai assumir essa responsabilidade com Deus. É por isso que muitas vezes o evangelho não é só sobre Deus te abençoar, porque Deus vai te abençoar. E eu quero muito que Deus te abençoe, me abençoe muito, ricamente. Mas o evangelho é sobre você fazer parte da obra de Jesus com Ele, e Ele te usando e te abençoando e prosperando e te dando todas as ferramentas que você necessita para glorificar o nome dEle, o nome de Jesus, Jesus ser entronizado. E aí volto para encerrar mesmo. O apóstolo Paulo talvez tenha sido a pessoa que mais entendeu isso, porque ele fala assim: toda sabedoria, todo conhecimento, tudo que o mundo pode me oferecer, eu considero como esterco para conhecer mais de Jesus. O apóstolo Paulo fala assim: olha, eu gostaria, e para mim seria melhor eu estar no céu agora, eu estar nos braços de Jesus, mas porque Ele quer que vocês sejam salvos, eu vou ficar na terra mais um pouquinho. Ele desejava morrer para estar com Jesus, mas ele falou: mas eu vou viver para estar com vocês. Isso é sacrifício. Isso é muito louco. Isso é evangelho
na sua essência, na sua raiz, na sua profundidade. E é esse evangelho que Deus me oferece, que Deus te oferece, que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida. Amém? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Espero muito que Deus tenha falado ao teu coração nesta manhã, que Deus tenha te tocado, e que de tudo que eu possa deixar a cada um de vocês é que o evangelho, você foi chamado, essa mesma conversão com o apóstolo Paulo, Deus fez com você numa medida, e essas mesmas coisas, esse mesmo cuidado que Deus teve com Paulo, Deus está tendo comigo, Deus está tendo com você. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, eu te agradeço, meu Senhor, por esse dia, por esta manhã, por essa palavra, por esse privilégio, Senhor, de ministrar o evangelho aos meus irmãos, a compartilhar aquilo que o Senhor ministra no meu coração. Que o Senhor continue falando conosco e nos transformando cada vez mais em discípulos verdadeiros, discípulos como Paulo, igreja como a igreja que Jesus plantou na terra, a igreja que Jesus sonhou, que nós possamos fazer a diferença. E Deus, que os nossos ouvidos estejam sempre abertos para ouvir a Tua voz e ouvir tudo aquilo que o Senhor falou a Jesus. Tu és meu filho amado, a quem me comprazo. Tudo aquilo que o Senhor tem falado ao longo de toda a Tua palavra, que é: não temas, eu estou contigo, não tenha medo, eu te ajudo, não se desespere, eu sou o seu Deus. Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz nos nossos corações diariamente, e que nós saibamos também, ó Pai, esperar, e que saibamos, Senhor, ser instrumentos nas Tuas mãos para fazer a diferença neste mundo. É o que eu te peço, em nome de Jesus.